Estamos nos aproximando das eleições e tem candidatos à presidência por aí atacando e propondo uma revogação da reforma trabalhista. Lula, do PT, diz que a mentalidade de quem fez a reforma trabalhista é escravocrata, enquanto Ciro Gomes, do PDT, diz que foram dados golpes profundos contra o trabalhador. Fala, galera do Ranking! Nesse vídeo a gente vai explicar a importância que teve a reforma trabalhista aprovada no governo Temer em 2017 para a criação e manutenção de postos de trabalho. O assunto é sério e fundamental para o Brasil, então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Desde a introdução das novas regras, o Brasil já atingiu um saldo positivo de 4,8 milhões de empregos formais. Mesmo com a inflação afetando o poder de compra das pessoas, o desemprego caiu para menos de 10%, é o menor índice desde 2015. O sistema de regras trabalhistas brasileiro, conhecido como CLT, é um dos mais rígidos do mundo. A reforma trabalhista implementou algumas mudanças importantes para flexibilizar as regras, reduzir os custos e dar mais previsibilidade para quem está contratando. Isso faz com que as empresas tenham menos receio de contratar novos trabalhadores. Um dos pontos importantes da reforma é a mudança na regra dos custos do processo trabalhista. Antes da reforma, advogados daqueles bem chinfrim abordavam ex-funcionários e vendiam o seguinte discurso: Ei, amigão, chega mais. Vamos inventar alguma historinha de violação de direitos e entrar na justiça do trabalho. Vai que cola, né? Aí a gente reparte a grana. Tá, mas na verdade não fizeram nada de errado comigo. E se eu perder a causa? Ah, fica tranquilo. Se perder não acontece nada não. Você não tem risco algum. Depois da reforma, se ficar comprovado que não houve uma violação dos direitos trabalhistas e o ex-funcionário perder a causa, ele que vai arcar com os custos do processo, inclusive a parte do empregador. Portanto, agora o trabalhador só vai entrar na justiça se tiver uma alegação realmente válida. Isso coibiu muito o oportunismo e fez os processos trabalhistas despencarem. Isso tem a vantagem também de reduzir os custos da justiça do trabalho, que são pagas com o nosso dinheiro. E faz a insegurança jurídica das empresas diminuir muito. Menos custos, mais segurança, gera mais contratações. E tiveram várias outras mudanças na lei também, não necessariamente que impactaram no número de empregos, mas que deram uma liberdade maior de escolha para o funcionário e o empregador. Por exemplo, o funcionário pode agora dividir suas férias em 3 partes, o que antes não podia ser feito. Há mais flexibilidade também no banco de horas, mais força de acordo entre as partes e por aí vai. Uma lei absurda que deixou de ter validade com a reforma era as horas itinério. Ela funcionava assim: se o funcionário morava numa região remota, com difícil acesso ao transporte público, e a empresa estivesse disposta a fretar um ônibus para buscar lá em casa, para ficar mais cômodo, essas horas de transporte passariam a valer como tempo de trabalho. Então pense que uma pessoa que demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar, já são 10 horas por semana, pelo menos, de tempo que a pessoa está perdendo de serviço. Então isso é um desestímulo a uma iniciativa que poderia gerar muito mais comodidade para os próprios funcionários. Ou seja, aquela típica lei que ninguém ganha nada com isso. É impressionante como algum burócrata lá do estado tenha pensado num negócio desse, e mais impressionante ainda como os parlamentares tenham aprovado isso. Além de tudo isso, a reforma tirou do trabalhador a obrigatoriedade de contribuir com o imposto sindical. Antes, todos os funcionários registrados eram obrigados a destinar uma parte do seu salário para a manutenção dos sindicatos. Na prática, quase ninguém via benefício nisso. Tanto que, com o fim da contribuição compulsória, os sindicatos viram sua arrecadação despencar de 1,5 bilhões de reais para 13 milhões. Bom, para concluir, é importante lembrar mais uma vez que desde que a reforma foi implementada, foram criados quase 5 milhões de postos formais de trabalho. Muitos dirão que os salários são baixos, que mal dá para viver com eles. E com razão, mas é importante entender que quanto mais regras, taxas, encargos, insegurança jurídica o Estado impõe às empresas, mais baixa vai ficando a remuneração final para o trabalhador e mais difícil a contratação para a empresa. Uma reforma que possibilita a maior geração de empregos, ao contrário do que alguns candidatos têm falado por aí, não é escravizar ninguém ou dar golpe no trabalhador. Pelo contrário, é dar liberdade e dignidade para o cidadão, para que ele possa se sustentar com o fruto do próprio trabalho e não depender das bondades do Estado. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.